Então vamos lá. Então, nós definimos os campos, né? Definimos as representações dos campos, e agora o que a gente vai formar são invariantes. A gente vai querer construir agora invariantes para poder formar uma densidade lagrangiana. Formar um lagrangiano com esses campos, nessas representações. Então, quer dizer, a nossa ideia, deixa eu colocar aqui, é formar um lagrangiano que seja composto da seguinte forma. A estrutura geral, né, do lagrangiano, vamos dizer assim, vai ser a parte que a gente chama de cinética, que dá a mera propagação dos campos. Então, é a parte livre. Aqui, os campos estão na fase de campos livres. E depois aqui nós vamos colocar o lagrangiano das interações. E as interações, elas vão ser formadas por produtos, né? Produtos de campos, né? Vamos dizer assim, com potências, né? Quer dizer, com produtos de campo, vamos dizer assim, através de monômios com número de campos maior ou igual a 3. Sempre produzir mais campos, né? Produtos de campos vão nos dar as interações. Então, essa é a ideia. Então, vou pensar o seguinte: cada campo desse... 3? Oi? Por que maior que 3? Maior ou igual. Porque você tem que ter os termos quadráticos são simplesmente termos de propagação, é campo livre. Um termo quadrático, ele na equação de campo é um termo linear. Você tira um campo, então ele é campo livre. Aí quando você introduz interação, você introduz não linearidade na equação de campo. Você tem que ter uma equação de campo que seja pelo menos quadrática. E aí isso significa que no lagrangiano tem que ser pelo menos cúbico. Porque a equação de campo ela sempre perde uma potência do lagrangiano, né? Então, se você quer ter uma equação com interação, você tem que ter uma equação com termos não lineares. Só uma questão que o Tchalka me falou no intervalo, alguém aqui estava com dúvida sobre a questão da entrega do trabalho. A CFC, a coordenação, né, de formação científica aí da pós-graduação, a comissão de pós-graduação, geralmente terminam-se os cursos em dezembro, as pessoas dão notas em dezembro. Mas, no meu caso, no meu curso, como eu deixo o trabalho para fazer, eu sempre dou o prazo depois das férias. Então, não tem problema. A CFC, eu já tenho esse acordo com a CFC. As notas, os graus de meus cursos, eu entrego só no final de fevereiro, antes da matrícula. Então, vocês têm dezembro, janeiro e fevereiro para trabalhar nos essays. Tá? Não precisa me entregar antes, não. Porque se tivesse que entregar, seria muito pouco tempo, não dá para fazer um trabalho de qualidade. Então vamos lá. Então, vamos tentar primeiro construir. Lagrangiano livre é termo quadrático, né? Porque a ideia é sempre essa. Uma equação de campo. A simetria global, ela tem que ter gate fixing? Não, simetria global não, porque o gate fixing é necessário quando você precisa fixar o parâmetro de gauge através de uma condição, mas a simetria global, o parâmetro é constante. Então você não precisa de gate fixing. Tá. Vamos discutir isso então quando a gente falar da simetria de gauge. Então vamos lá. Então o termo quadrado, então vamos imaginar sempre o seguinte: o termo livre, o campo livre, ele descreve na verdade a cinemática do campo. É a relação de dispersão. Então, quer dizer, o termo livre, ele é sempre dado dessa forma. É uma equação diferencial, é um operador aqui diferencial, que pode depender da posição e das coordenadas, atuando no campo. Então, o campo aparece em primeira potência, igual a zero. Então, essa é a parte livre, é o campo livre. A equação de campo só depende dele. Então, se ele está livre na equação de campo, o que é equação de campo? Ela, na verdade, a equação de campo ela é produzida dessa forma, a gente sempre faz. A equação de campo, ela vem da variação do lagrangiano em relação ao campo. Então,
Quando a gente aplica o princípio variacional, diz que isso aqui é zero, eu estou, ao variar em relação ao campo, eu elimino uma potência do campo. Então a equação do campo, ela vai trazer sempre uma potência que é 1 grau a menos do que o que está no lagrangiano. Então se no lagrangiano eu tenho um termo quadrático, na equação de campo ele vai ficar linear. Então, o termo linear, quer dizer, que é o que dá apenas a propagação do campo, trata do campo sozinho, isoladamente, ele tem que vir de um termo quadrático no lagrangiano, que são o que nós chamamos de termos de campo livre, ou termos cinéticos. Depois, os termos de interação, eles vão aparecer trazendo outras potências do campo aqui. Quer dizer, a interação vai modificar a relação de dispersão que sai do campo livre. E aí, para eu ter alguma coisa que seja pelo menos quadrática na equação de campo, ela tem que ser pelo menos cúbica do lagrangiano. Então, por isso que o lagrangiano de interação, ele vai conter potências de 3, potências de ordem 3 ou maiores nos produtos de campo. Então, essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Primeiro, lagrangiano cinético que a gente pode escrever é o lagrangiano isolado para cada campo sozinho, a parte livre. Então, vamos colocar aqui o lagrangiano cinético, vai ser o do φ. Então, o nosso campo φ, vamos observar o seguinte, o nosso campo φ é um dublete de SO2, né? Então, sendo um dublete de SO2, ele deveria, para se transformar como um dublete de SO2, a transformação de SO2 é complexa. Então, o nosso campo φ deve ser um campo complexo, né? Então, a gente deveria colocar o lagrangiano no nosso campo φ dessa forma, algo como sendo dmi φ dagger, dmi φ. O que significa isso? Isso aqui significa que esse lagrangiano aqui está sendo escrito assim, dmi φ a. Acho que eu chamei esse índice aqui de o índice de SO2 dele, eu não lembro, eu chamei de alfa. Dmi a alfa está dmi φ a alfa. Então, esse aqui é o lagrangiano de SO2, que está escrito desse modo aqui, dmi φ dagger, dmi φ. Posso escrever. Por que eu escolhi o campo φ complexo? Porque do ponto de vista do SO4, o campo φ é um vetor de SO4. E os vetores de SO4 são reais. Mas ele é um dublete de SO2. Então, se ele é um dublete de SO2, SO2 são transformações complexas. Então, ele deve ser um campo complexo. Então, na verdade, eu teria um campo complexo que está se transformando sob transformações de SO4. Não tem problema nenhum. O que ele não pode é ser real. Porque se eu fizer uma transformação de SO2 em cima de um campo real, ele passa a ser um campo complexo. E SO2 são transformações complexas. É exponencial de matriz de Pauli. A matriz de Pauli não tem realidade bem definida. Duas são reais e uma é complexa, puramente imaginária. Então, o meu campo φ, por ser um dublete de SO2, eu vou tomá-lo complexo. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre o 1 também? Sobre o também é importante, porque se ele tem simetria 1, ele tem simetria de fase. Para ter simetria de fase, ele tem que ser complexo. Perfeito. Esse argumento confirma mais ainda. Então, vamos tomar esse campo aqui. Então, vamos escrever dessa forma mais compacta ou dessa forma com os índices explícitos. E aí a gente vê, se eu fizer uma transformação de SO4 aqui, como é que o φ se transforma segundo SO4? Φ' é igual a Rφ, onde R é uma transformação de SO4. Então, dmi φ dagger vai ficar dmi φ dagger R dagger. Dmi φ vai ficar dmi Rφ. Eu estou tirando os R das derivadas, porque esses R são matrizes constantes, são matrizes do grupo. Então, esse R dagger pode sair dessa derivada e esse R pode sair dessa derivada. Estou pegando esse termo aqui e fazendo uma transformação de gauge nele. Eu estou dizendo, vamos pegar esse termo aqui, dmi φ' dagger, dmi φ'. Vamos ver se esse termo é igual ao termo anterior. O lagrangiano linha tem que ser igual ao lagrangiano sem linha. Então, fazendo as transformações de gauge aqui, então aqui vai aparecer φ dagger, R dagger. E aqui vai aparecer R dmi φ. R é uma matriz unitária, é uma matriz, como é que se diz? Ortogonal, é SO4. A matriz R ela é completamente real, então o dagger dela é a mesma coisa que o transposto.
Por quê? Porque não tem complexo conjugado para tirar, porque a matriz R é uma matriz de SO4 na representação real, na representação quadridimensional. Lembre-se que as matrizes R, como é que é a forma da matriz R? Exponencial de I sobre 2, ômega AB, sigma AB. Mas aí vocês lembram, os elementos de matriz aqui, eles são puramente imaginários, é menos I, delta, blá, 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 menos delta, blá, blá. Então esse menos I bate com esse I fica meio. Então as matrizes R, que são matrizes de SO4, na representação quadridimensional, são matrizes reais. Então o Dagger é o transposto. E isso aqui é a identidade, porque essas matrizes são matrizes SO4. Então esse termo é invariante SO4. Beleza. Vamos fazer agora, esse linha agora não vai ser mais transformação de SO4, vai ser um linha ligado a SO2. Então eu vou ter dB, Phi Dagger, S Dagger, S dB Phi. Agora é a transformação de SO2. Mas transformações de SO2 elas são unitárias. Então isso aqui dá identidade. Então esse termo é invariante SO2. Então ele é invariante SO4, é invariante SO2. Sob essa simetria que ele não se transforma. Agora ele se transforma segundo S. Então, esse linha agora é a última transformação. Vamos fazer a transformação do último para o 1, que é uma transformação de fase. Então isso aqui vai ficar dmi, filinha, Dagger. Só que eu vou multiplicar agora por uma fase. Então a fase que vai aparecer aqui vai ser o que eu estava chamando de menos I, Xi. Aí coloco aqui a carga do campo Φ, que é mais 1. Então aí vai ficar então aqui a transformação do Φ é elevado a Xi vezes 1 Φ. Quando eu pego o Dagger, então esse aqui vai ficar E a menos Xi. E esse aqui vai ficar E a Xi dmi Φ. Então, de novo, as fases se cancelam. Então, esse termo está testado. Ele é invariante SO4, é invariante SO2. Esse aqui ele não tem essa simetria, não precisa nem tocar. E sob essa simetria, ele é invariante. Então, esse termo aqui é perfeitamente invariante sobre as quatro simetrias. Agora, vamos pegar o campo Qi. O campo Qi, então, de novo, ele tem cargas. E tem um dublete de SO4. A matriz, então, agora ele é um campo complexo também. Então ele é um conjunto, né? Ele é um dublete de escalares. Aqui, só lembrar, aqui nós temos Φ A. Alfa, na verdade esse Φ aqui congrega 8 campos. Por quê? Esse índice de SO4 vai de 1 até 4. E esse índice de SO2 vai de 1 a 2. Então, para cada componente A, eu tenho um dublete de SO2. Então, esse campo aqui, na verdade, ele está escondendo 8 componentes. É como se eu tivesse o campo Φ1, 1, Φ1, 2. Depois, Φ2, 1, Φ2, 2. Φ3, 1, Φ3, 2. Φ4, 1, Φ4, 2. Então, quer dizer, eu variei as 4 componentes de SO4 e para cada componente de SO4 ele tem 2 configurações de SO2. Ele é um dublete de SO2. Então, são 8 campos que estão embutidos aqui nessa anotação, tá certo? Então, a gente aqui não está colocando índice porque está subentendido que, como eu já tinha explicado, né? Perdão. Tinha explicado, quer dizer, esse termo aqui, na verdade, se a gente quiser explicitar os índices, ele vai ser dmi, Φ, A, índice de SO4, alfa, índice de SO2, está? Dmi, Φ, A, alfa. É como se eu pegasse esse campo e colocasse aqui um vetor coluna e aqui um vetor linha. E aí isso aqui me dá um número, me dá um simplete, me dá um número no final do dia. Então a gente pode escrever assim ou pode deixar em forma mais compacta assim. Depois o termo do Qi. Vai ser a mesma coisa. O Qi é um campo complexo, aí eu vou colocar aqui dmi, Qi Dagger, dmi Qi. Aí lembrando, Qi não se transforma, ele se transforma no segundo SO4, ele é um dublete de SO4. Então o nosso campo Qi, ele vai ter, assim, 2 categorias de índice. Ele tem um índice que vai de 1 a 2, que é o índice de SO4, ele é um dublete de SO4, nós vimos, ele está na representação meio zero de SO4, que é uma representação bidimensional.
Então ele é um dublete de SO4 e ao mesmo tempo ele é um dublete de SO2. Ele é dublete de SO2, não, ele é singlete de SO2, então ele não tem número quântico de SO2, então ele não se transforma segundo SO2 e tem as cargas 1. Ele não é neutro segundo as simetrias abelianas. Então eu posso escrever esse termo aqui dessa forma assim: dmi que A está, dmi que A, onde esse Azinho varia de 1 a 2. São as transformações de SO2. Agora lembrar aqui o seguinte, quando eu fizer a transformação de SO, eu vou observar um detalhe importante. SO4, quando a gente pegou a representação quadridimensional, representação vetorial, essa representação é real. As matrizes de SO4, nessa representação, como eu expliquei para vocês, tem o I que vem daqui, mas depois tem o menos I que está contido aqui. Essas matrizes são puramente imaginárias, então essa transformação é real. Porém, quando eu pego o dublete de SO2, de SO4, como nós vimos hoje, o que significa a representação meio zero de SO4? Significa uma representação onde o J eram as matrizes de Pauli sobre 2 e os capas também eram matrizes de Pauli sobre 2. Então, as transformações de SO4 nessa representação, elas vão ter essa forma aqui, exponencial de I sobre 2, ômega AB, aqueles ômegas AB, sigma AB. Só que nós mostramos na aula de hoje como eu vou escrever essas matrizes sigma, esse sigma grande, quer dizer, tinha sigma 1, 2, sigma 2, 3, sigma 1, 2, 2, 3, 3, 1, sigma 1, 4, sigma 2, 4, sigma 3, 4. São 6 matrizes sigma aqui, que eram combinações dadas por J mais K e J menos K, como a gente viu. Então, quem vão aparecer aqui no final do dia vão ser matrizes de Pauli. E as matrizes de Pauli, isso aqui é complexo, puramente imaginário, mas as matrizes de Pauli tem umas que são reais e outras que são imaginárias. Então, no final do dia, essas transformações de SO4 não são reais. Elas são transformações unitárias, porque os geradores são hermitianos. Então, isso é um detalhe, pode ser sutil para alguns e pode ser trivial para outros. As transformações de SO4, elas podem, apesar de SO4 ter sido definido como um grupo de matrizes ortogonais, portanto matrizes reais, né? Então, o grupo é definido através do espaço euclidiano quadridimensional, que é real. Então, o grupo, o espaço quadridimensional é uma autorrepresentação do grupo. E aí a gente gerou a álgebra. Só que depois que a gente gera a álgebra, a gente percebeu o seguinte: eu posso ter matrizes que não são 4x4 reais e ortogonais, mas que fecham a álgebra de SO4. Como é o caso, por exemplo, aqui da representação meio zero. Mas são representações unitárias. Então eu posso ter, o grupo ele é definido por uma representação real. Mas depois, quando a gente passa do grupo para as suas representações, ele pode ter representações que não sejam reais, mas que são unitárias. Então é isso que eu estou dizendo. Então, o campo aqui, como ele está num dublete de SO4, não num quadruplete de SO4, ele está nessa representação aqui, meio zero. Então, as matrizes de SO4 que vão atuar sobre ele são matrizes complexas, porém unitárias. 2 por 2. Então, são matrizes de SO4, mas são matrizes 2 por 2, porque todas elas ficam em função das matrizes sigma. Então, são matrizes 2 por 2 unitárias, porque na verdade é por isso que a gente mostrou que SO4 é SO2 mais SO2. SO2 no setor J e SO2 no setor K. O nosso campo φ, ele fica aqui, nosso campo aqui. Ele mora nesse setor. Ele é um dublete desse sub-SO2 que existe dentro do SO4. Então, por ele estar dentro de SO2, ele é um objeto complexo que se transforma em transformações unitárias e não ortogonais. Está claro a sutileza da questão aí, né? Então, claro, se eu fizer uma transformação de SO4, ele vai transformar segundo aquela matriz R, vai ficar um R da área R, que é uma matriz unitária. Então, porque aí o cara poderia pensar, poxa, mas essa matriz não é unitária, ela é ortogonal, porque ela é SO4. Então, eu estou dizendo,
SO4 só é representado por matrizes ortogonais na representação quadridimensional, que é a representação vetorial. Na representação que a gente chama de espinorial, o grupo SO4 ele é de matrizes 2x2 unitárias. Ele, na verdade, é um SO2, como a gente viu pela álgebra. Isso aqui é um SO2, SO2J. Então, isso aqui é invariante SO2. Depois, como é o mesmo campo que está Dagger aqui, ele vai ser invariante por essas transformações de fase e vai ser invariante por essas transformações de fase separadamente, porque uma fase vai sempre cancelar a outra por causa da presença do fundamental complexo. Então, esse termo aqui também, que eu poderia escrever assim, demi que A está demi que A. Então, esse A aqui vai de 1 a 2. Então, aqui eu tenho 8 campos, porque para cada índice alfa, para cada índice A, eu tenho 2 índices alfa, então isso aqui vai de 1 a 4, isso vai de 1 a 2, então aqui eu tenho 8 possibilidades, então tem 8 campos embutidos aqui, isso aqui é uma soma de 8 termos, e isso aqui é uma soma de 2 termos. E depois o campo psi, que ele é um dublete também de SO2, então ele vai ser escrito na forma da ação típica de Dirac, que é mais psi barra I gama mi demi psi. Lembrando que esse índice aqui também, então, esse campo psi tem 2 índices agora. Ele tem um índice de Lorentz, ele é um spinor do grupo de Lorentz, então ele tem aquele índice do grupo de Lorentz, né? Ele pode ser, é um spinor de 4 componentes do grupo de Lorentz, mas ele vai ter 2 componentes de SO2, ele é um dublete de SO2. Então, de novo, esse termo aqui é invariante sobre SO4, ele é um singlete, então não tem transformação de SO4. Ele é um dublete de SO2, aquilo lá automaticamente faz ele ser invariante, as fases também se cancelam. Por que ele é um dublete? Por que isso aqui é invariante SO2? Porque segundo a definição lá de Dirac, né, o psi barrado é o psi Dagger gama zero. E gama mi, demi, psi. Então esse Dagger aqui vai fazer com que a matriz de SO2 tenha um R Dagger e daqui vem um R, que vai ser matriz unitária. Então isso aqui é invariante SO2, por causa desse Dagger aqui. É invariante sobre as fases, porque a fase daqui vai sempre cancelar a fase daqui. Então o lagrangiano cinético é isso aqui. Tá? Então eu tenho 2 spinores de Dirac aí, porque o meu campo psi, ele é um spinor, ele é um dublete de SO2. Então eu tenho um campo psi1, que é um campo de Dirac, e tenho um segundo campo de Dirac psi2, que é o índice A, na verdade, que eu estou usando aqui. Então, esse termo aqui eu posso escrever da seguinte maneira, usando o mesmo índice A, que é um dublete de SO2. Ah, não, esse A aqui, desculpa. Esse A aqui é dublete de SO4. Vamos pegar o dublete de SO2, eu tinha usado esse índice alfa aqui, o φ, é esse índice aqui. Então eu vou escrever isso aqui como sendo psi alfa barrado e gama mi demi psi alfa. É isso que eu estou escrevendo aqui. É a ação de Dirac valendo para o campo psi1 e valendo para o campo psi2. Eu tenho um dublete de SO2, então eu tenho um campo psi1 e um campo psi2. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Da mesma forma que eu tenho esse alfa aqui, eu tenho esse alfa aqui. Então, essa ação, então, esses são os termos cinéticos, é a ação livre para cada campo. Agora, vamos. Oi? Não me chamou? Não. Agora vamos construir as interações. Interação, eu vou precisar combinar pelo menos 3 campos. Vamos pensar bem uma coisa. Eu tenho escalar. Escalar eu posso sempre pegar escalar a terceira potência, porque ele não tem índice de Lorentz. Então, escalar eu posso elevar a potência que eu quero. Agora, campo espinorial, para poder formar, eu vou sempre ter que pegar assim, espinor tem spin meio. Eu tenho que multiplicar espinor por espinor para ter alguma coisa com spin zero e poder multiplicar por escalar. Então, o protótipo da interação de espinores com escalares é uma interação em que eu tenho espinor, escalar. É uma interação cúbica. Tem que comparecer 2 campos espinoriais e um campo escalar. Porque isso aqui vai ter. O espinor tem spin meio. O outro espinor tem spin meio. Então, meio com meio dá 0 e 1. E aí eu pego o escalar que eu tenho daqui, o spin 0, combino com esse escalar que tem aqui, e eu obtenho uma coisa que tem spin 0. Claro que eu poderia também pegar esse spin 1. Eu posso pegar alguma coisa que tenha espinor
vezes espinor vezes vetor. Mas aí a gente já sabe lá da teoria de Dirac, a gente sabe que a gente pode formar um objeto vetorial assim, psi barrado, gama mi, psi. Isso é um objeto que tem spin 1, é a composição espinorial que tem spin 1. A composição espinorial que tem spin 0 é simplesmente psi barrado, psi. Não tem índice de Lorentz nenhum, tem um índice de spin aí sobrando. Aqui sobra esse índice mi que eu posso contrair aqui com o vetor. Então eu posso formar um termo cúbico, né, que é psi barrado gama mi psi, que é um quadro vetor, com esse quadro vetor forma um escalar de Lorentz. Do ponto de vista do escalar de Lorentz, tudo bem, depois eu tenho que ver se as simetrias batem. Então, por exemplo, vamos tentar olhar a interação do espinor com o escalar φ e a interação do espinor com o escalar φ. Por exemplo, vamos ver se é possível formar de acordo com as interações que eu tenho. Então, por exemplo, meu espinor está aqui, eu posso pegar psi alfa, quer dizer, psi barrado, psi. Formei um escalar. Imaginando que psi barrado, psi é isso, é psi alfa barrado, psi alfa. Quer dizer, esse carinha aqui está formando um objeto que tem spin 0. Eu posso colocar aqui agora ou o campo φ ou o campo φ. Mas aí a gente tem que começar a perceber. Esse campo aqui, ó, estou pegando, do ponto de vista do grupo de Lorentz, tudo bem. Isso aqui é um escalar, esse conjunto aqui é um escalar, isso é um escalar. Então, vou botar um escalar. Isso é um escalar, isso é um escalar, total é um escalar. Agora vamos ver os números quânticos internos. Psi barrado psi, ele tem, psi tem carga, mas psi barrado psi não tem carga. Isso aqui é um invariante de essa fase aqui desaparece. Quando eu pego psi barrado com psi, as fases desaparecem. Essa fase por si só desaparece, aqui psi barrado com essa simetria, e ele é neutro dessa simetria aqui, por essa simetria aqui. Então, isso aqui não tem carga nenhuma. Agora, meu campo φ, ele tem carga mais 1 sobre essa simetria. Então, esse termo aqui nunca vai ser invariante sobre aquele com 1 que é grande. Por quê? Se eu fizer uma transformação de fase, o que é grande aqui, ela desaparece. As fases aqui se cancelam. Mas essa fase aqui vai sobrar. A mesma coisa vai acontecer aqui. Isso aqui nunca vai ter fase. Qualquer fase dele desaparece, porque é o psi barrado com o próprio psi. Agora, o campo aqui, ele tem carga. Então, se eu colocar o campo aqui, vai sobrar a carga do primeiro 1 e vai sobrar a carga do segundo 1. Essa fase aqui nunca vai ter como cancelar. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Agora, vamos pensar aqui numa coisa. Se eu pegar, por exemplo, o próprio φ, se eu pegar essa interação, isso aqui é um escalar de Lorentz. Eu posso pegar essa combinação aqui, ó, φ está, φ aqui. Por quê? Isso aqui é um escalar de Lorentz. Isso aqui também é escalar. Esse campo é escalar, esse campo é escalar. Então, do ponto de vista de Lorentz, nós estamos ok. Depois, do ponto de vista da simetria SO2, esse cara sozinho já é um invariante. Esse cara também é um invariante. Então, esse cara sozinho, as fases se cancelam aqui e as fases se cancelam aqui. Então, por exemplo, eu posso formar esse termo de interação. Eu posso dizer que eu vou coletar aqui os possíveis termos de interação. A gente pode ter essa interação desse campo, psi barrado psi, com o campo φ, dessa forma. Isso aqui é invariante sobre todas as simetrias. É invariante SO4, é invariante SO2, é invariante U1, é invariante U1. A mesma coisa vai valer para o Φ. Porque eu estou combinando, esse cara sozinho é invariante e esse cara sozinho também é invariante. Então eu estou combinando isso aqui. Eu não posso misturar Φ com Φ, porque tem carga de Φ, aqui não tem carga. Então se eu misturar com Φ, vai sempre aparecer essa fase sobrando aqui. Então os números quânticos, o 1, não permitem que eu misture Φ com Φ ali. Então eu posso formar esse tipo de interação. Férmio, férmio, escalar, escalar, férmio, férmio, escalar, escalar. Como eu posso formar também, deixa eu apagar aqui, essa interação. Por exemplo, escalar, 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 escalar. Isso é invariante sobre tudo, isso é invariante sobre tudo. Posso formar essa interação. Fiz aqui, que dá aqui. Também é invariante. Como eu posso formar essa interação? Que dá aqui. Então, eu estou formando possíveis invariantes com esses objetos que eu tenho aqui. Todas as transformações de SO4 que eu fizer aqui se cancelam aqui também. SO2 aqui
precisamente invariante sobre todas aquelas simetrias. Temos 4. Vamos pegar um termo. Eu poderia pegar esse termo aqui, ó. Se eu pegasse algo desse tipo, φ dagger, φ, aí eu não posso colocar o que aqui. Por quê? Porque isso aqui é um dublete. Que é um dublete de SO4. Então, esse índice aqui não vai poder casar com nada, ele vai ficar sozinho, vai ficar sobrando. Esses índices aqui todos se casam por causa do φ dagger, mas esse cara aqui não. Então não tem como formar termo cúbico. Né? Se eu pegar 3 Qs, cada um deles é um dublete de SO2. Então isso aqui é SO2 da representação meio, meio, meio. Quando eu combino 3 SO2, meio com meio dá 0 e 1. Agora 0 e 1 com meio dá meio, meio e 3 meio. Então, como vocês estão vendo, se eu combinar 3 spins meio, eu nunca ponho spin 0. Então isso aqui nunca vai ser invariante do SO2. De que é dublete, né? Que é dublete de SO2. É esse SO2 que está contido dentro do SO4, é o SO2J. A mesma coisa vai acontecer que eu não vou poder ter termo cúbico, porque eu não vou ter como casar todos os índices. Eu vou poder formar esse, eu poderia pensar numa coisa assim, φ dagger φ. Mas se eu colocar um φ aqui, esses índices não vão ter com quem se casar. Então, é a mesma coisa, o φ, tá aqui, o φ ele é um dublete de SO2, então eu não posso combinar 3 dubletes de SO2 e ganhar um escalar de SO2. Então, os termos de interação que a gente está colocando aqui eu não tem ainda um argumento assim que eu possa convencer vocês, que é normalmente em 4 dimensões, quando a gente escreve uma Lagrangiana em 4 dimensões, a gente nunca gosta de ter interações em termos maiores do que 4. A gente geralmente para nos termos quartos por uma questão ligada à renormalizabilidade. Então, é um argumento de renormalização. Mas, em princípio, eu poderia ter termos mais altos. Eu poderia ter isso aqui a potência 3 vezes, esse aqui é 3 vezes, mas não vou fazer isso porque a gente geralmente, em 4 dimensões, a gente tem o argumento de renormalização. A gente espera que a gente construa uma teoria clássica que depois, na versão quântica, ela seja renormalizável. Então, isso pede que as interações sejam, no máximo, quárticas. Então, a gente quer ter interação que tenha, no máximo, 4 campos. Certo? Então, a gente, com isso aí, eu acho que a gente conseguiu construir, vamos colocar assim, todos os possíveis lagrangianos de interação. A gente faria o seguinte, nosso lagrangiano de interação seria o seguinte. Essa primeira interação aqui teria uma constante de acoplamento, que eu posso chamar de G, psi barrado psi, φ dagger φ. Depois, cada interação vai ser acompanhada de uma chamada constante de acoplamento, que vai medir o quanto esses campos têm capacidade de interagir um com o outro. Depois eu vou poder pegar uma outra constante de acoplamento aqui, que eu posso chamar de G grande, psi barrado psi, φ dagger φ. Depois, posso pegar essa constante de acoplamento, esse termo aqui, que eu vou chamar de F, φ dagger φ ao quadrado. Posso pegar essa interação aqui, que eu posso chamar, sei lá, de F', φ dagger φ ao quadrado. Depois uma outra interação que eu posso chamar de F duas linhas, que é φ dagger φ dagger. Isso não tem nada a ver com derivada, não, é só uma outra, eu posso chamar de F tio até, vou fazer isso, chamar isso aqui de F tio, ou então chamar isso aqui de F1, constante F1, constante F2, constante F2. Então a gente coloca as constantes de acoplamento e as interações. Constante de acoplamento, interação, constante de acoplamento, interação, constante de acoplamento, interação. Então a gente constrói, quer dizer, a partir das simetrias, a gente sabe os termos de interação que a gente pode formar. Deixa eu fazer uma coisa nesse mesmo exercício, para a gente poder criar interações mais interessantes. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu agora vejo como tarefa para vocês. A gente fez a tarefa inicial, que é trabalhar com esses campos aqui. Eu vou introduzir agora uma outra família de campos. Vamos introduzir agora um outro campo espinorial. Vou chamar de um espinor zeta. Eu vou introduzir agora um campo espinorial zeta. Novidade, vou colocar esse campo aqui. E aí eu vou querer que esse campo zeta aí
pode formar, pode ser que ele vai formar, ele é também, ele é um campo, vamos dizer assim, é um campo espinorial. Então esse campo aqui é espinorial. Então vamos colocar esse campo certo aqui, deixa eu colocar ele aqui para vocês. Ele é um campo espinorial, tá? Que vai estar ele vai ser também um singlete de SO4, vai ser um dublete de SO2, vai ter carga -1 do primeiro 1 e vai ter carga 0 do segundo. Muito parecido com esse campo aqui, só muda isso aqui. Então, estou introduzindo esse campo espinorial aqui. Esse campo aqui é um campo fermiônico, um campo de natureza Dirac, um campo de Dirac, que também é singlete de SO4, também é dublete de SO2 e tem essa mesma carga aqui. A gente vai ver que isso vai gerar novas interações que não puderam ser contempladas ali. E vamos colocar agora, nessa formulação, um campo vetorial. Vamos ver que eu pego agora um campo vetorial, WI, então eu estou introduzindo agora um elemento novo, um campo vetorial. Vamos dizer que esse campo vetorial ele seja singlete de SO2, de SO4, perdão. Vamos botar dois campos vetoriais. Vou botar esse campo vetorial, que seja, vamos colocar ele como sendo um quadruplete de SO4, um singlete de SO2 e neutro, segundo os números. Esses números, olha, quadruplete de SO4, singlete. Então ele é praticamente neutro para todas as interações. Ele é um singlete, tem dimensão, né? Então, ele é singlete de SO2, então não sente a simetria SO2 e é neutro sobre essas cargas. Então ele não sente essas transformações de fase, ele só sente o SO4. Esse campo. E vou dizer que eu introduzo um campo semi, um quadro vetor semi também. Que esse quadro vetor semi seja um singlete de SO4, seja um singlete de SO2, tá certo? E que tenha carga, vamos ver, nosso campo aqui, peraí. Onde é que eu coloquei? Vou dizer que ele tem a carga +1 e carga -1. Então, essas aqui são as cargas abelianas dele. E essa aqui, ele é um singlete de SO4 e é um singlete de SO2. Então, vamos introduzir esse campo. Nós introduzimos 3 novos campos: zeta, WI, ZI. E aí a gente vai querer agora rever todas as interações mediante a presença desses outros campos aqui. Só uma tarefa para vocês treinarem a formação de objetos simétricos, certo? Então, estou aproveitando essa mesma situação, dessa simetria SO4, SO2, tá bom? Então, tá certo. Está uma paradinha aqui, vamos brincar uma coisa agora. Vamos começar a discutir. Deixa eu fazer mais uma última coisa aqui. Aqui. Vamos fazer a seguinte extrapolação agora. A gente já falou de simetrias globais, abelianas e não abelianas, o SO4, o SO2, tá? Deixa eu chamar só a atenção para uma coisa que pode não ser tão óbvia, só chamar a atenção para uma coisa simples, né? Supondo, vou colocar aqui, nós tínhamos já falado assim, da formulação. Vamos dizer o seguinte: suponhamos que eu tenha. Vamos voltar a um caso mais geral. Vou botar assim, esquecer agora esse modelo que a gente colocou. Vamos colocar aqui uma situação não abeliana geral. Só para relembrar uma coisa a vocês.
equação não abeliana geral, vamos dizer que a gente tem o seguinte, tem um campo φ que não é necessariamente um escalar, é um campo qualquer. Pode ser um campo escalar, um campo espitorial, um campo vetorial, um campo tensorial, não importa. É um campo que é uma representação qualquer do grupo de Lorentz. Temos um campo relativístico que é uma representação projetiva do grupo de Lorentz. Então, vamos dizer que esse campo carregue um índice interno ligado a uma simetria interna. Esse índice aqui é um índice interno. Ligado a uma simetria interna. Vou fazer então uma simetria que pode ser um SON, um SUN, não importa. E que essa simetria seja tal que a gente faça essa seguinte transformação. Φ, né? Pela transformação de simetria, ele vai num certo filinho, que é uma matriz R do grupo de simetria vezes φ. E aí a gente já sabe que a estrutura da matriz do grupo ela é a exponencial, vamos dizer que esse grupo seja unitário, exponencial, e aqui os parâmetros e os geradores. No caso de SO4, a gente viu que a gente tem 6 geradores, no caso de SO2 tem 3 geradores, no caso de SO3 tem 3 geradores, no caso de SUN, a gente chegou a falar aqui do SUN na aula passada, né? Tem N2 menos 1 geradores. Então, tem um certo número, esse A aqui, ele vai, quer dizer, esse A aqui nos dá a dimensão do grupo, né? Então, esse A aqui, ele vai, né, desde 1 até a dimensão do grupo, quantos geradores tem o grupo. Bom, então tá lá. E aí a transformação infinitesimal desse campo aqui é essa aqui, delta φ, I, ômega A, GA φ. Como é que eu tenho que entender isso? Meu campo, ele tem um índice interno dessa representação. Essa matriz aqui é uma matriz de uma certa ordem. Então eu tenho que ter tantas componentes do campo quanto for a ordem dessa matriz. Então eu tenho um conjunto, eu chamei aqui esse campo, então vou fazer o contrário, vamos chamar esses campos aqui de φ. I é um índice interno. Então esse campo vai até quanto quiser, não importa, é uma certa dimensão. Agora aqui é uma outra, esse índice aqui não é esse mesmo índice. Esse índice aqui, esse índice denota os geradores, quantos geradores tem um grupo, a dimensão do grupo. Agora, esse grupo pode estar representado de uma forma n-dimensional, n-dimensional, t-dimensional. Então esse índice aqui é um índice da representação. Então esse índice interno aqui é um índice da representação, chamado da representação irredutível, onde o campo sobre a qual o campo se transforma. É o índice da representação. Então, por exemplo, eu posso estar falando do grupo SO4, que tem dimensão 6, tem 6 geradores, mas eu posso estar falando do grupo SO4 naquela representação meio zero, aquela representação que a gente estudou o campo aqui, que é uma representação de dimensão 2. Então esse índice aqui é o índice da representação, ele pode ir de 1 a 2. Então eu teria aqui 6 matrizes geradoras de SO4 em forma 2 por 2. Então é isso que eu estou querendo distinguir para vocês. Uma coisa é o índice que o campo carrega, que é o índice da representação, e a outra coisa é o índice associado aos geradores do grupo. Então esses geradores vão estar em forma, vão ser matrizes que vão conectar esses índices. Então, essa representação ela tem que ser lida assim, delta, quer dizer, é como se fosse assim, filinha aí, é um R e J, Φ J. E aqui eu vou ler isso dessa seguinte maneira, delta Φ vai ser I ômega A, aí as matrizes geradoras têm elemento IJ e IJ. Isso é como a gente está lendo essa transformação. Então tá certo, tá legal? Então eu tenho índice de representação e índice de gerador. Então no caso, que a gente estou chamando a atenção no caso do SO4, do dublete de SO4, eu tenho 6 matrizes, A vai de 1 a 6, 2 por 2. Eu tenho um dublete de campo, como era o caso aqui, no caso de SO4. Então, só para lembrar, né, se a gente for apagando aqui, se a gente tem então invariância do Lagrangiano sobre essas transformações, suponhamos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, eu estou só revendo o teorema de Noether, mas eu queria
colocar um detalhezinho simples, mas só para chamar a atenção de vocês. Então, a nossa ideia é que o nosso lagrangiano é invariante. Certo? Então, isso significa que o lagrangiano escrito em termos de φ é o lagrangiano escrito em termos de φ'. Que é, então, o lagrangiano escrito em termos de φ mais delta φ. Né? Então, é claro, o lagrangiano, variação. O lagrangiano depende dos campos e das suas derivadas. Então, a variação do lagrangiano, devido à transformação que os campos sofrem, vai ser a derivada do lagrangiano em relação aos campos vezes as suas respectivas variações. Mas, no lagrangiano também depende das derivadas dos campos. Então, do ponto lagrangianos com derivadas primeiras até. Variação da derivada do campo. Mas aí a gente já sabe, transformação ela é local, né? Tudo depende só de x, então a variação da derivada é a derivada da variação. A gente já tinha mostrado isso. E aí aqui a gente usa as equações de Euler-Lagrange. Isso aqui para nós é dmi. Então a gente vê que eu tenho a derivada desse cara vezes esse, mais esse mesmo cara vezes a derivada desse. Então isso aqui está me dando uma derivada, uma quadridivergência, que é a quadridivergência de dl φ delta φ. Então, se nosso lagrangiano é invariante, né, quer dizer, isso aqui é L de φ mais o delta L. Então, se o L de φ, se isso aqui é invariante, quer dizer, o L de φ está aqui, o L de φ está aqui, o delta L é zero. Então, a invariância do meu lagrangiano está me dizendo que... Então, está me dizendo que isso aqui é zero. Então, eu tenho essa quadridivergência aqui igual a zero. Então, eu posso definir esse objeto aqui, esse objeto aqui, em J mi assim, essa quadridivergência é zero. Mas vamos abrir um pouquinho mais essa expressão. Quem é essa expressão? Ela é, vou escrever dessa forma, dl dmi φ delta φ. Mas quem é o delta φ? Está lá, é o i, parâmetros ômega a, matrizes geradoras GA, elemento IJ, φJ. A quadridivergência disso aqui é zero. Só substituindo a variação do campo. Agora, bom, esse I aqui é um fator global. E esses ômegas são parâmetros também globais. A simetria é global. Os parâmetros não dependem da posição espaço-temporal. Então, eu posso tirar esses parâmetros daqui. Posso trazer esses parâmetros aqui para fora. E aí, aqui, o que eu tenho aqui dentro é uma expressão, os índices I estão somados, ó, I com I, J com J, os índices livres que ficam aqui são o índice Mi e o índice A. Então, eu vou ter aqui dentro, eu posso escrever esse objeto que está aqui dentro, sob a forma de uma quadricorrente, Jmi, esse índice covariante está no denominador, ele sobe contra o variante, e carregando o índice A, que é a memória do grupo. Isso é igual a zero. Só que esses parâmetros ômega A são completamente arbitrários. Isso vale para qualquer ômega A. Então, a solução geral é isso aqui ser zero individualmente. Então, a gente está observando que a gente ganhou um conjunto de correntes conservadas. Eu não tenho uma única corrente conservada. Para cada gerador do grupo, vai aparecer uma corrente conservada. Então, o teorema de Noether, na versão não abeliana, ele me dá um multiplete de correntes conservadas. Um multiplete com dimensão tantas quantas forem as dimensões do grupo. Tantas correntes conservadas quanto forem os geradores do grupo. Então, isso aqui está me dando esse conjunto de correntes aqui, que são as chamadas correntes, vou colocar assim, as correntes de Noether. L, D, dmi, φ. Aí aqui os geradores vão fazer o acoplamento desse índice I com esse índice J.
E aí a gente tira esse multiplete de corrente de Nether. Para cada gerador vai existir uma corrente conservada. Deixa eu só apagar isso aqui. E aí a gente define, né, como a gente está acostumado a fazer, as cargas como sendo as integrais tridimensionais das correntes. Então você vai pegar a componente zero. Eu quero aqui a componente zero. Tá? Então, isso aqui, essas cargas aqui são conservadas. Devido à equação de continuidade que eu tenho aqui, usando as condições de que aqui a gente vai ter uma quadra de divergência, se eu tiro a derivada temporal disso aqui, ddt dessas cargas Q vai ser a integral tridimensional do ddt do J0 a de tx. Mas a equação de conservação, aqui, né, ela me diz que dmi jmin igual a zero. Então, ddt do J0 mais divergência do J igual a zero. Então, pelo teorema pela conservação lá, eu posso substituir a derivada temporal do J0 por menos a divergência do J de tx. E aí eu tenho o teorema de Gauss, integral em todo o espaço da divergência que vai dar o fluxo. Então, se a gente imaginar que nós não temos fontes no infinito, ou seja, que os campos caem a zero no infinito, coisa que não é sempre verdadeira, quando a gente for falar dos instantâneos aqui, a gente vai ver que essa condição salta fora, então a gente vai ter que esse fluxo é zero, então essa corrente, essa carga aqui é conservada, ddt de QA igual a zero, no caso, na situação, que é uma situação muito comum de ter correntes de campos que caem a zero no infinito. Quer dizer, eu tenho cargas e correntes localizadas de tal maneira que lá no infinito tudo cai a zero e essa carga é conservada. Isso não sempre é verdade. Quando a gente for falar das configurações topológicas, a gente pode ter contribuições dos campos no infinito. Então isso aqui está certo, tá certo. Então esse é o teorema de Nether. O que eu quero chamar a atenção é que nós acoplamos para cada gerador, nós temos uma corrente. Então, se nós quisermos, e essa representação, a representação onde estão os geradores, onde estão os geradores, é onde fica a álgebra de Lie. Então, essa é a representação que a gente chama de representação adjunta. É a representação onde estão, quer dizer, o objeto que está no grupo, ele está carregando exatamente o índice do gerador. É o que a gente chama de representação adjunta. Se nós quisermos fazer essas correntes interagirem com algum objeto, essas correntes têm esses índices aqui. Se nós quisermos fazer essa corrente interagir num lagrangiano de interação, o único modo de ter um invariante de Lorentz é colocar aqui um índice Lie, como é o caso exatamente da interação da corrente eletromagnética com o campo eletromagnético. Então eu tenho que ter esses índices Lie casando para poder formar um invariante de Lorentz. Mas esse índice aqui é um índice do grupo. Então o lagrangiano não pode ter nenhum índice livre, o lagrangiano tem que estar todo saturado. Então a pergunta é, se eu colocar um campo aqui, o mesmo índice que tem aqui, será que isso aqui é invariante sobre o grupo? O fato de eu simplesmente contrair dois índices do grupo, será que eu garanto que isso aqui é invariante sobre transformações do grupo? Né? Então vamos pensar primeiro sobre isso. Então, você vai ter que garantir que um se transforma inversamente ao a outro. gente vai ter que ver, exatamente, vamos ver como é que, sabendo como esse aqui se transforma, como é que esse aqui vai se transformar. Então vamos pensar da seguinte maneira. Isso é uma possível forma de interação. Quer dizer, se o teorema de Nether me dá correntes conservadas, e a gente já tem lá do eletromagnetismo, a gente já sabe que a interação de correntes, elas podem se acoplar com campos vetoriais para formar um escalar de Lorentz, então a gente poderia pensar, essas correntes conservadas, elas vão se acoplar, por exemplo, a campos vetoriais. Eu posso formar esse tipo de interação. Então essa corrente aqui, que está dependendo desses campos, ela vai poder se acoplar a um campo vetorial externo. Então eu posso criar a interação de campo vetorial com campos outros que tenham aquela simetria ali, que se transformem sobre aquela simetria que deem invariante. Então isso é uma possível
maneira de eu construir uma interação. Já é uma invariante de Lorentz, agora eu tenho que ver qual é a transformação desse objeto aqui, para que esses objetos aqui, para que isso aqui forme um invariante. Né? Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Então, vamos olhar primeiro a nossa corrente, a estrutura da nossa corrente. A estrutura da nossa corrente é essa, quadricorrente, índice de simetria não abeliana. Então, aqui a gente vai ter derivada do lagrangiano em relação às derivadas dos campos, na representação, o índice I, aqui os geradores, o índice I, e aqui os fisgos. Muitas vezes, uma questão de hermeticidade, a gente não tira. Lembra que tinha um I global que eu botei fora? Tinha um I que vinha do I, ômega A, GA, eu joguei fora aquele. Muitas vezes se define a corrente com esse I aí também. Vamos deixar esse I. Pode se definir. Não tem, a corrente, isso não está dizendo que a corrente é imaginária, não. Porque essas matrizes aqui, elas não são matrizes reais, elas são matrizes em princípio complexas também. Então é claro que no final do dia, isso tudo aqui deve ser uma coisa real. Então, se o lagrangiano é real, isso aqui automaticamente vai sair real. Se eu não colocar o I, pode ser que tenha problema de imaginar. Vamos colocar o I, porque o que sai da definição direta é o I. Então não vamos jogar esse I fora. É natural definir essa corrente com o I, mesmo sabendo que ele vai dar que essa corrente é real. Depois a gente vai ver casos explícitos, só para ficar mais claro isso aí. Mas o que eu estou querendo dizer no momento é que essa corrente, ela não vê os índices da representação, ela não vê o índice I, não vê o índice J, ela só vê o índice A, ela só vê o índice da representação adjunta. Então, vamos lembrar da teoria de grupos um pouquinho. Né? Como que um objeto se transforma? Qual é o conceito de representação em geral? O conceito de representação é esse. Um objeto, vamos dizer assim, não precisa ser campo, vamos dizer, eu tenho um objeto que está numa certa representação, qual é a transformação dele? É essa aqui, é a matriz do grupo atuando no objeto. Se esse objeto tiver uma representação com índice I, essa matriz do grupo aqui vai ter índice I. Olha lá, como a gente fez. E aí a variação infinitesimal vai ter sempre essa estrutura I, parâmetros do grupo, geradores do grupo, IJ, KJ. Agora, vamos supor que esse objeto que está se transformando, o índice dele seja esse objeto que está se transformando aqui, ó. O índice que ele carrega é o mesmo índice que o gerador. Mas ele não é uma matriz, isso aqui é uma matriz. Isso aqui é um vetor linha, isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é uma matriz. Então, isso aqui vai me dar objetos que não são matriciais. Ele vai carregar o índice que cada matriz tem. Mas esse objeto aqui não é matricial, que eu estou somando sobre I e J, que vai sobrar no final do dia o índice A. Então, esse índice A é o índice desse objeto aqui. Então, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, K'A, ou vamos botar, K'A vai ser R, AB, KB. É isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando objetos que, por acaso, têm como índice o mesmo índice que os geradores têm, que são chamados índices da representação adjunta. Muito bem, então isso significa que eu aqui vou ter delta KA, claro, aqui eu não vou poder colocar, vou chamar isso aqui de um, sei lá, de um C. E aqui eu vou colocar AB e aqui um B. Isso que eu estou fazendo. Então, quer dizer, o meu grupo, eu estou escrevendo dessa forma, exponencial de I, ômega C, GC. Para evitar os índices A e B que eu já defini aqui. Então, aqui no exponencial não posso colocar nem A nem B. Não está aqui. Então, o que nós temos aqui é essa transformação. Então, se o meu objeto, cuja transformação eu estou estudando, ele está numa representação em que os índices são exatamente os índices dos geradores, isso nós chamamos de representação adjunta, é uma representação cuja dimensão, a dimensão da representação adjunta, é igual à dimensão do grupo. Quer dizer, o índice da representação adjunta, ele corre na mesma dimensionalidade que o número de geradores que o grupo tem. É isso que eu estou dizendo.
Então, no caso de SO3, isso aqui vai de 1 a 8, isso aqui vai de 1 a 8. No caso de SO2, isso vai de 1 a 3, isso vai de 1 a 3. No caso de SO4, isso aqui vai de 1 a 6, isso aqui vai de 1 a 6. Então, eu teria 6 correntes conservadas. Então, essas 6, a transformação de um objeto de qualquer representação é essa. Se por acaso essa representação que a gente escreveria aqui, R, I, J, K, J, se por acaso essa representação guardar o mesmo índice, que é o índice da representação dos geradores, então isso a gente chama de representação adjunta. E, na teoria dos grupos de Lie, os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta são exatamente menos I e as constantes de estrutura do grupo, F, C, A. Então, os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta são as constantes de estrutura. O que eu estou dizendo aqui? No caso de SO2, nós já sabemos quem são os geradores de SO2. São aquelas matrizes que nós tínhamos definido como S, no caso de SO3, SC. SCAB, se vocês se lembram, é menos I, CAB. Então, esse aqui é um exemplo particular desse caso mais geral. Na representação adjunta do grupo de Gauge, os elementos de matriz dos geradores são as próprias constantes de estrutura, é o que nós estamos dizendo. Então, eu sei como esse objeto se transforma. Então, a transformação de Gauge da minha corrente vai ser delta J mi A, vai ser I, aqui vai ter um menos I com menos I vai dar 1. Então nós vamos ter F, constante de estrutura CAB, ômega C, J mi D. Então essa é a equação, quer dizer, mesmo sem saber qual é a forma explícita da corrente, pela teoria de grupos, eu sei qual é a transformação de simetria da corrente. A corrente se transforma exatamente seguindo o padrão, porque ela tem o mesmo índice daqui. Então eu sei como esse índice aqui, como eu sei os elementos de matriz nessa representação, essa é a lei de simetria, a lei de transformação das correntes conservadas sob a transformação de simetria. Para pagar isso aqui. Então, se nós pegarmos um objeto, qualquer objeto que tenha índice A, se transforma desse modo. Então, nós vamos querer que, se eu pegar um amigo, eu não sei ainda quem é, vou pegar um campo, se ele tem um índice A, ele tem que se transformar desse mesmo modo. Ele vai ter que ter F, C, AB, ômega C, J, mi. Você não seria o A? Eu lá, claro. AMI C, AMI A. Não, desculpa. C, A, B. Obrigado. B, né? Beleza. Então, por quê? Porque qualquer objeto que está na representação adjunta tem que ter essa lei, é universal para qualquer objeto que está na representação adjunta. Estou fazendo isso, porque isso aí já é o primeiro passinho em direção a Iane Lewis. Vou fazer a conta, tá, gente? Vamos lá. Então, se a gente pegar um objeto que tem essa estrutura, vamos esquecer os índices de Lie. Se eu pegar alguma coisa que seja delta, vamos falar, J mi A. A mi A. Vou fazer a transformação do grupo. Eu sei que vai ficar delta J mi A vezes a mi A mais J mi A delta a mi A. Então, a variação do J eu sei. É F, C, AB, ômega B, J, mi, C, a mi A. E aqui é a mesma coisa, mais J, mi, A, F, C, A, B, ômega C, não, né? Ômega C, eu acho que eu fiz errado. F, C, A, B, ômega C demais aqui. Ômega C,
delta JMA, FCAB, ômega C, JMB, perdão, tá bom. Certo? Delta JMA, FCAB, ômega C, JMB, AMA. E aqui agora, JMA vezes FCAB, ômega C, AMB. É a mesma regra, que nem essa aqui. Bom, vamos lá. Segundo, A, B e C estão contraídos. Então é tudo índice mútuo, tudo índice saturado. Então eu posso aqui nessa equação, tenho A, B, B, C, C. Vamos fazer o seguinte, eu quero transformar esse termo mais próximo desse aqui. Então vamos transformar o A em B, o B em A. E o C fica parado. O ômega C está comum aqui. Então vamos fazer uma troca. Como os índices são todos saturados, vamos chamar A de B e B de A. Então esse termo aqui vai ficar J I B F C B A ômega C A M A. Eu troquei, chamei A de B e B de A, que é tudo índice saturado. Mantive o C. Então a gente ficou com uma estrutura mais próxima. J I B A M A ômega C. Agora, essa constante de estrutura aqui, ó, FC, a constante de estrutura é antissimétrica, como epsilon. Tem antissimetrias, é completamente antissimétrica. Então, esse FCAB é menos, FCBA é menos FCAB. Então, é isso que faltava para esse termo cancelar esse. Então, se a gente contrair o índice da representação adjunta com outro índice da representação adjunta, a variação de gauge disso é zero. A variação de simetria disso é zero. Então, esse objeto é um invariante. Então, conclusão, só para fechar aqui, nós construímos as correntes. Então, a simetria do Lagrangiano me deu correntes conservadas. Então, nós ganhamos essa categoria de correntes. Correntes, né? Tanto as correntes quanto os folhos geradores do grupo, que a gente tem aqui. Índice de representação, geradores, acoplando diferentes componentes do campo e fijar. Então, nós temos essa corrente. Então, se eu quiser escrever, se eu tiver escrever uma interação que mostra que esse sistema de campos interage com algum campo vetorial, que é a interação da quadra e corrente, ela só pode se dar com interação com um quadro e vetor. Então, beleza, eu posso cancelar esses índices aqui se contraem no espaço de importe para dar um escalar de Lorentz. Agora, essa corrente tem índice A. Então, o único jeito é colocar aqui no índice A, para poder saturar. E aí a gente vê que essa formulação, esse objeto, que se esse campo se transformar dessa forma, né, como a gente colocou, I, ômega C, GC, AB, AIB. Mas aí, usando a questão da representação adjunta, isso aqui é menos I, o I vai ficar 1, vai ficar então FC, AB, ômega B, AIC. Se eu quiser, eu posso escrever, posso trocar o A com o C, ou posso escrever assim, posso botar talvez, posso trazer o A aqui para frente, vai ficar FACB com sinal menos. Mas aí depois eu posso trocar o C com B, vai ficar FBC com sinal menos de novo, vai ficar FABC, ômega B, AIC. Então, se o meu campo se transformar exatamente desse modo, eu posso garantir que isso aqui é um invariante de simetria. Então, esse aqui é uma boa proposta para Lagrangiano de interação. Porque está me dando uma corrente que traz certos campos, e esses campos vão interagir com uma família de campos vetoriais. E aí eu formo isso invariante. Local, global. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos motivar a discussão que o Dória levantou das simetrias locais. E aí a gente vai ver esse campo aqui, a gente vai ter que amoldar a simetria dele para ser uma simetria local. Tá certo? Então, por enquanto a gente fica por aqui. Tá, já lembrando, então, né, que simetrias não abelianas
elas podem induzir a presença de interações com campos vetoriais, não abelianos. Mas agora, tudo isso aqui é local, é global. A gente vai ver agora o que a gente precisa fazer quando essa simetria aqui é global. O teorema de Deder já me deu isso aqui. O teorema de Deder me estabelece que é a corrente conservada. Mas a gente teve um passo muito importante, que foi tirar aqueles geradores aqui de dentro. A gente tinha algo que era assim, L, D, dmi, φ. Aí aqui a gente tinha delta φ era I, ômega A, GA e J, e J. Então isso aqui é que deveria ser zero. O que nós fizemos? Nós tiramos esse ômega A daqui, por ser global, e dissemos, não, quem vai ser zero, essas quatro divergências vão ser zero. Agora, isso aqui é verdadeiro, está ok, mas eu não posso tirar isso aqui vai me dar dois termos, na verdade. Isso aqui, se esse parâmetro for local, se ele depender de x, eu não posso tirar ele daí. Eu vou ter duas coisas, eu vou ter esse parâmetro vezes dmi, dl, isso aqui é verdade, dmi, φ, I, GA e J, e J. Mais esse objeto aqui, dmi do ômega A, igual a zero. Agora eu já não posso dizer que isso aqui é conservado, que é igual a zero, se o parâmetro for local, porque tem esse termo. Então nós vamos ter que ver como rever, vamos ter que estudar como rever a lei, a conservação em presença de uma simetria local, que é quando esse termo aqui não pode ser mais expressado. Certo? Então, isso é o ponto de partida para as teorias de Young-Mills. Por enquanto, a gente só introduziu campos vetoriais não abelianos. Mas nós não estamos ainda dizendo que eles são campos de Young-Mills. Eles são a etapa zero dos campos de Young-Mills. Pois não? Você não funciona que, para ser invariante, o A no IA se transforma da mesma forma que o J no IA. Da mesma forma. Mas o que eu pensei, eu até dei um chute ali no meio, não pareceu certo agora, que um se transformasse inversamente ao outro. Na verdade, quer dizer, vamos dizer o seguinte, lembra do grupo de rotação. Quando você faz uma rotação em cima das coordenadas, x' i igual a L, J, xj. Aí quando você coloca x'I, a gente sabe que isso aqui deve ser invariante. Então isso aqui dá xj, xj. Isso aqui é invariante. Por que isso aqui é invariante? Porque você está formando alguma coisa que é um escalar. Então, quer dizer, claro que a transformação desse delta vai cancelar. Você tem delta xj vezes xj, você tem na verdade isso aqui. Delta, na verdade você vai ter duas vezes xj, delta xj. Você está fazendo. Agora, quem é delta xj sob rotação? Isso aqui é duas vezes xj. Sob uma rotação, delta xj é ômega jk, xk. O que você tem? Isso aqui é simétrico em jk e isso aqui é antissimétrico em jk. Então, isso aqui dá zero. Então, isso garante a simetria para você. Então, o fato de você contrair os índices te garante a simetria. Mas o que você falou, que eu não acho que esteja errado, que, na verdade, a transformação, a variação de um vai cancelar a variação do outro. E é o que a gente viu lá, porque a variação de um dava uma constante de estrutura, a variação do outro trocava a ordem da constante de estrutura, e você pela antissimetria zerava. Então, na verdade, está acontecendo é que está em jogo aí, apesar deles terem a mesma forma de transformação, quando eu formo bilinear, as transformações vão se cancelar por causa da antissimetria das constantes de estrutura. E aqui é por causa da antissimetria dos parâmetros. Certo? Tá legal? Então, nós já sabemos o primeiro passo de uma teoria de Young-Mills. Pega as correntes
conservadas da simetria global e acopla com campos de rede. Isso já me dá um invariante global. Agora, o que a gente vai fazer é extrapolar isso para a simetria local. Por quê? Lembrando da lição abeliana. Na teoria eletromagnética, a simetria 1 é local. E a interação que a gente tem na corrente com o campo de Maxwell é essa aqui. Então, esse protótipo aqui, vamos dizer assim, esse paradigma de interação é o que já vem da teoria de Maxwell. Então, e a simetria de Maxwell é local. Esse campo aqui é um campo de gauge. Delta mínimo é zero, delta mi é dB alfa, x. Então, a gente vai querer trazer isso aqui também no caso não abeliano. Mas aí agora, a única diferença vai ser o fato desse campo a mi trazer esse índice A e agora eu estar diante de uma simetria não abeliana, isso vai me trazer uma modificação. É essa a diferença que a gente vai ver. Então, na próxima aula, a gente vai construir as teorias de Young-Mills a partir da formulação. O que a gente vai fazer é o seguinte: vamos introduzir o teorema de Noether de uma forma local. A gente vai fazer a versão local do teorema de Noether. O que a gente fez hoje foi a versão global. Tá certo? Semana que vem, quinta-feira, é dia 7. Não tem nada, porque vai ter o workshop aí da Cosmo. Deve apresentar trabalho também. Se inscreveu, não se inscreveu? Ainda não. Ainda não. Eu tenho que mandar Então, mas se você faltar, não tem problema que eu vou gravar. Eu não vou poder ficar. Quer dizer, a gente vai fazer a nossa aula normal, se Deus quiser, na semana que vem. Mas apesar de que algumas pessoas podem querer ficar no workshop lá da Cosmo, né? É um workshopzinho assim, final de ano, apresentação. A garotada toda vai apresentar o que está fazendo. Uma discussão assim, para todo mundo mostrar como é que as teses estão indo, né? Eu tô vendo. Hoje você recebeu. Recebi. O Felipe mandou um cronograma assim, como é que está o status atual, né? Então tá legal. Então tá bom. Tá certo? Alguma questão aí, amigo boliviano? Você é colombiano? Você que é boliviano? Você que é da Bolívia, você é da Colômbia. Você é boliviano de que cidade? De La Paz mesmo. O presidente de vocês não está no Brasil? O Evo Morales não vinha ao Brasil? Ele está aí? Evo Morales vinha ao Brasil? Tinha uma viagem dele marcada para encontrar. Ele vinha, eu não sei, mas não vou falar.